Olá, povo de Deus, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, segunda semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 1, 10, 16, 20 e Mateus 23, de 1 a 12. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. O primeiro Isaías profetizou no tempo da chamada Guerra Sírio-Efraimita, no século VIII a.C., onde os reis da Síria de Israel fizeram uma coligação para enfrentar a potência da Assíria, que a tudo ocupava sem piedade. Os reis de Judá, primeiro Joatão, depois Acás, se recusaram a participar desta coligação. O primeiro Isaías exerce seu ministério profético exatamente quando Acás está sofrendo uma pressão enorme para tomar uma decisão, ou seja, ou se alia aos reis da Síria de Israel, ou faz aliança com a Assíria para se defender da coligação. O profeta vai lembrar da necessidade da fidelidade ao Deus de Israel, com quem o povo tinha feito um juramento. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. São indicações bem precisas que o profeta faz. Se Israel quer merecer a compaixão do Senhor, obedecendo ao Senhor, eles terão fartura. Desobedecendo, serão devorados pela espada. A referência a Sodoma e Gomorra é uma metáfora sobre Judá e Jerusalém, que prevaricaram e se perderam nas suas infidelidades, atraindo um castigo semelhante ao das duas cidades tristemente célebres. Para evitar tal castigo, Isaías apresenta uma série de imperativos que ditam a conduta esperada de regeneração. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Somente agindo assim o povo receberá o perdão de Deus e atrairá para si graças e bênçãos necessárias para se alcançar a paz tão almejada. Mateus 23, de 1 a 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai,
pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Lendo o capítulo 23 de Mateus, nem podemos imaginar que nesse mesmo evangelho temos a frase: eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Percebe-se que desde o começo a narrativa de Mateus tenta convencer os judeus de que Jesus é o Messias esperado, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Porém, quando chegamos ao capítulo 23, é outro o tom. Dá a impressão de que se desistiu mesmo de se dirigir aos judeus, pois eles recusam o tempo todo o projeto de Jesus. Assim, chega-se a um ponto de exaustão. Os compatriotas de Jesus são por demais hipócritas, não deixando margem para qualquer esperança de mudança. Jesus vem enfrentando escribas e fariseus com muita frequência. E no nosso texto de hoje, de maneira mais clara e impossível, lhes desmascara a incoerência, a hipocrisia, a ostentação e vanglória, dirigindo-lhes uma série de 7 ai de vós, que desembocarão no sentido de um forte lamento sobre Jerusalém. Jesus também faz um alerta aos discípulos para que não caiam na tentação de imitar os mestres da lei e os fariseus em sua má conduta. Os discípulos não estavam isentos de também querer se aparecer como mestres dos outros, cedendo ao vício da ambição. Podem querer sentar-se na cátedra de chefes e de pais de todos, servindo-se do fato de terem sido tão próximos de Jesus, o Messias. Discernir entre os que os mestres dizem do que fazem é questão de sabedoria. E o critério para tal discernimento é a prática de Jesus. Jesus faz uma dura crítica aos mestres da lei e fariseus pelo fato de usarem o conhecimento, o saber, para oprimir o povo. Na comunidade de Jesus, a única hierarquia admitida é a do serviço. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Essa fala de Jesus é profundamente atual, pois se alastra entre nós, nas comunidades, comportamentos autoritários e arrogantes. É triste ouvir de uma liderança comunitária: aqui quem manda sou eu. Precisamos urgentemente voltar a Jesus e nos espelhar no seu comportamento. Sua autoridade vinha de sua profunda coerência entre o que vivia e o que ensinava. No mundo civil também isso não é admissível, mas se entende porque muitos mandatários não têm compromisso com o serviço e até se perdem no exercício do poder. Porém, no meio dos cristãos, isso não é tolerável. Jesus, em outra passagem, já nos disse: entre vós não deverá ser assim. Quem exerce o poder de forma autoritária deve se sentir incomodado com o evangelho de Jesus. Neste contexto, soa como alerta: quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Um beijo no seu coração.